encontra os leitos de CTI, meu Pai, com pessoas encontram ali, meu Pai, com o aparelho ligado, Deus. Eu coloco também, meu Pai, em especial nessa oração, Natan, meu Pai, nesta hora, Senhor, vai te encontrar ali, meu Pai, envia o anjo, meu Pai, para operar, meu Pai, vai dar cura para aquele homem, meu Pai. Que ele venha dar testemunho da obra que o Senhor vai fazer na vida dele. Em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor da glória, vai te encontrar as biqueiras, meu Pai, onde tem jovens, meu Pai, se afogando nas drogas, Pai, procurando recursos nas drogas, onde não vai encontrar. Mas o Senhor é o nosso recurso, nosso refúgio, nossa fortaleza, e só no Senhor nós podemos confiar. E muita gente está confiando no homem, meu Pai, buscando recurso no homem, onde não vai achar. Meu Deus, mas que o Senhor venha, meu Pai, abrir os olhos dessas pessoas, meu Pai. Que eles venham acordar a tempo, Senhor, para agradar o Senhor, meu Pai, em espírito e em verdade. Deus, vai te encontrar, meu Pai, as praças, os moradores de rua, Senhor, nesta noite, ó Pai. Vai abençoando a cada um, Senhor da glória. Ah, Espírito Santo do Senhor, oh, aleluia, santo, santo é o seu nome, ó Jesus da glória. Meu Pai, manifesta, meu Pai, não deixa os teus filhos voltar da mesma forma que entrou, meu Pai. Vem ser diante da tua presença nesta noite, Senhor. Vem ser restaurado pela tua presença, oh Jesus da glória. Espírito Santo do Senhor, meu Pai, reveste a cada um, meu Pai. Guarda, meu Pai, proteja, Senhor, aqueles que estão a caminho da tua casa nesta noite, meu Pai. Aqueles que estão vindo, meu Pai, de veículo, Senhor, guarda, meu Pai, o veículo para que não venha acontecer acidente, meu Pai. Vem ser protegido diante das tuas santas e poderosas mãos, meu Pai. Ah, te peço, Senhor, sobre a vida de cada um que se encontra aqui, meu Pai. Reveste eles com a tua presença. Ah, Jesus da glória, Espírito Santo do Senhor, consagra esse altar, meu Pai. Coloca a vida da pastora Fátima nas tuas mãos, Senhor. Seja Deus na vida daquela mulher, Pai. Entra lá no lar dela. Faça, meu Pai, a operação, meu Pai, naquele lugar, Senhor. Se tem gente lá que precisa, meu Pai, de uma oração, meu Pai, só vem revestir nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. O restante da parentela, Senhor, salva, meu Pai, para levar para o céu. Derrama uma gotinha do teu sangue. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Missionária Sara. Tá, vou colocar aí. Tirar? Você quer falar também? Vou ter que tirar lá do dedo. Som. Você vai cantar, não? Vou. Então, sabe se pode pôr no dedo aí? Vai pôr no dedo? Vai pôr no dedo? Um pouquinho. Então, tem que tirar o dedo, você está perguntando. Desliguei já. Som. Aleluia, Jesus. Vai trocar? Agora não. Ok. Por isso. Se você quiser, eu coloco. Você quer trocar? Eu ligo. É só ligar aqui, ó. Aí, papel, vamos usar. Vamos usar essa. Som. Liga aí, liga aí. Som. Tá aí, não? Som. 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 Glória a Deus. O outro fica desligado? Não, liga, fala aí. Som. Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Não, tá. Não está conectado. Eu super cedo. Saúde a todos capazes do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Glória a Eu Deus. estou muito feliz com meu Deus, apesar das lutas, das pelejas, mas o Senhor está cuidando de nós. Tem cuidado, né? Tem cuidado do meu irmão ali dentro daquele hospital. O Senhor tem feito um grande operar ali naquele lugar. Deus tem agido poderosamente ali, irmãos. E eu creio no milagre. Continuo crendo. A última palavra, ela vem do Senhor Jesus, amém?
E você que está na live, seja bem-vindo. A pastora não pode estar hoje. Pode aumentar um pouquinho. A pastora não pôde vir, irmãos, porque a pastora está muito gripada. E para evitar de estar passando para os irmãos, porque está tendo um vírus aí de gripe muito forte. Inclusive para as crianças, as mães têm que ter muito cuidado com as crianças nesse tempo, né? Então ela está vigiando, não veio por causa disso. Ela pediu para pedir desculpa aos irmãos, amém? O Senhor sabe todas as coisas, ela está lá em oração. Porque não adianta ela vir para cá gripada, passando mal e trazer o vírus para todo mundo. Então, né? Deus está no controle de tudo, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Fica à vontade, se você quiser colocar sobre os seus pés, amém? Glória a Deus, Jesus. Tua voz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, eco sobre as águas agitadas, na alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, desejo o universo. Tua voz, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando novamente, irmãos. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, fica ligado. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que há uma grande batalha no mundo espiritual, né? Mas o Senhor é conosco. Aleluia. Você puxa assim aqui para mim, Fernanda? Se eu não te ouvir. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai. Senhor, toma nas tuas mãos esse culto, meu Pai. Vai repreendendo, meu Pai, toda a força do inimigo. Senhor, tudo que quer impedir, Senhor, a tua obra neste lugar. Senhor amado, nós sabemos que o mundo espiritual, meu Pai, é muito forte, meu Deus. Senhor, abençoa cada vida que aqui entrar, Senhor. Cada irmã, meu Pai. Cada pastor, meu Pai. Cada levita. Cada palavra que for dita aqui, meu Pai, venha ser pelo Senhor, meu Pai. Nós vamos diminuir, que o som venha crescer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão orando no monte, né? Está tendo a campanha no monte com a pastora Mislene. Não deu para mim nem um dia ainda, mas Deus vai preparar. Porque eu estou ficando às vezes no hospital. Mas Deus vai preparar, os irmãos estão lá orando, estão em oração, né? Pela vida de todo mundo, pela vida de cada um, irmãos. Isso aqui parece Amém? um comercial de oferta, mas é o melhor Dia das Mães que você poderia dar para sua mãe. Fritadeira elétrica. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, égua sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, vem surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dispara toda a confusão e traz luz na escuridão.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus. Eu calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, oh glórias. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, Jesus. Obrigada, Pai, por eu poder ouvir a voz do Senhor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Aleluia. O Senhor está falando neste lugar. Aleluia. Vamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Aleluia. Ele está presente neste lugar. Aleluia. Somente glorifica. Aleluia. Oh, aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se me alegra, tenda ao teu andar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvir, eu vivo. Oh, glórias. Oh, aleluia. Tua voz é segurança no meio. Oh, aleluia. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus.
eu fico meditando na letra desse hino, né, irmãos? Quantas pessoas não têm mais ouvido a voz do Senhor? Prefere dar ouvido às vozes do inimigo do que ouvir o Senhor falar. Porque o Senhor, irmãos, Ele fala conosco. Eu lembro que eu estava com uma depressão muito forte. Eu falava com o Senhor, Senhor, por quê? Por que a minha irmã morreu, Senhor, e não pude estar ali, Pai, presente naquele dia? E aquilo me trazia uma grande angústia. Até um dia que o Senhor falou comigo, filha, não era para você estar lá. E o Senhor falou para mim assim, ela não morreu, ela está viva. Glória a Deus. E quando o Senhor falou comigo, eu vi uma mão muito grande. E essa mão veio no meu coração e arrancou toda a dor. E eu quero dizer para você, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor está falando, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, faz isso, filho, faz aquilo. E às vezes a gente quer fazer aquilo de nós mesmos. Nós queremos caminhar de nós mesmos. Nós achamos que nós estamos certos, nós estamos corretos. E muitas vezes o Senhor está falando, filho, é esse caminho, e você quer para o outro caminho. Você quer ir para o lado contrário do que o Senhor falou. Aquela mulher que virou uma estátua de sal, o Senhor falou para ela, não olhe para trás. O Senhor falou que aquele povo não olha para trás. Mas um momento ela deu ouvido à voz do Satanás e ela olhou para trás. Ela não foi obediente. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Então, irmãos, eu fico meditando na letra desse hino. Se eu ouvir a voz do Senhor, eu viverei. É um ato profético esse hino. Mas se você não ouvir a voz do Senhor, irmãos, tudo pode dar errado. Amém? Que o Senhor possa nos direcionar nessa noite. Eu gostaria de dar um testemunho à missionária Lu. Vai dar o testemunho hoje? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o que Deus quer falar através da tua filha neste lugar. Aleluia, Jesus. Você que tem testemunho, irmãos, quer contar. Eu quero que você fale, eu quero contar um testemunho, amém? Para edificação nossa, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir os milagres que o Senhor tem feito. Muita gente tem recebido o milagre e não tem contado. Não tem falado das bênçãos que tem recebido. Pede o Senhor a bênção, mas na hora que o Senhor dá a bênção, depois não quer dar o testemunho, não quer contar. E às vezes tem pessoa passando a mesma coisa que nós, né, irmãos? Passando o mesmo processo. Amém? Paz e graça, irmão. Amém. Amém. Eu tinha... Eu tinha dado... eu peguei chikungunya, irmãos, na época, né? E os médicos falaram que fica sequela, né? Aí aqui em mim começou um caroço. Crescer. Jesus. Aí já estava afetando esse nervo desse dedo meu. Aí, irmãos, eu com pouca fé, que fé para muitos a gente tem. Se estender a mão, orar, fazer propósito, agradecer pela vida do irmão, mas a gente às vezes até esquece, até mesmo de estar orando pela vida da gente. E aquilo só crescendo. Eu ia arrumar alguma coisa, pegar meu neto, é que ele está me incomodando, doendo. Aí o irmão esteve aqui pregando. Eu não sei o nome dele. E ele e os dois filhos dele é irmão. Falou assim, o que crê, hoje vai sair daqui curado. Aí eu passei a mão, o caroço ainda estava. Aí no outro dia, quando eu acordei, irmão, não tinha mais nada. Glória a Deus. Mais nada. Então, assim, o mínimo que a gente pensa que um grão de areia, a gente não pode contar, mas Deus sabe cada uma ali. Cada uma que está ali e a que não está. A que está produzindo bem para a pessoa, que não está produzindo bem para a pessoa. Então, assim, a gente que está com Cristo, temos lutas, mas a gente também tem que ter diferença, a gente tem que ter vitória. A gente somos filhos de Deus, nós temos a marca da promessa. Glória a Deus. E também, assim, a gente já tem a promessa ganha, que é no céu com Jesus. Mas aqui também a gente temos que ter a diferença que nós servimos um Deus vivo. A gente tem que ter
testemunho para contar. Mas não é testemunho bobo, assim, os irmãos me perdoam, não. Porque é coisa reta mesmo. É coisa santificada. Santificada em Deus. Não é coisa que você viveu, assim, qualquer coisinha durante o dia, não. Ou até aquilo mesmo pode modificar a vida da pessoa. Mas hoje em dia não é tempo mais de brincar. Hoje em dia não é tempo mais da gente estar olhando para trás, para um lado, para o outro. Ou é Jesus ou não é. Porque hoje eu posso estar aqui agora na frente, mas amanhã, saindo daqui, ou até sentando ali, Deus pode me levar, eu posso morrer, eu não sei o que pode me acontecer. Então, os irmãos têm para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. Glória a Deus. Faça hoje, não para agradar homem nenhum, mas sim para agradar o Rei da Glória. Glória a Deus. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. O missionário Diego, né? Eita, glória. O missionário Diego vai vir aqui também, irmãos, porque ele tem muita coisa para contar para nós. Ele teve fora, né, irmã? Teve lá em, como é que chama? Marrocos. Nós vamos marcar com ele, né? Fazendo a obra lá em Marrocos. E agora ele está aí. Mas Deus, eu creio que ele tem muita coisa para falar. Deus vai preparar, né, irmão? O irmão está vindo aqui fazer o que Deus mandar. Amém? O testemunho da missionária Lu é muito forte, irmão. Ela estava com caroço, né? E o caroço desapareceu. Então, assim, no culto, Deus, ele está curando. Deus, ele ainda está curando, irmãos. Tem pessoas que não estão crendo mais que Jesus cura, e Jesus cura. Ele é o mesmo Deus e ele está aqui. Amém? Ele pode fazer o impossível. Talvez hoje para você tudo está dando errado. Mas a partir de amanhã, a partir de algumas horas, pode dar tudo certo. Tem que continuar confiando. Amém? Eu quero convidar aqui a nossa levita, né? A Juliana, que está conosco. Vai estar louvando ao Senhor. Amém? Essa bênção de Deus. Deus preparou aqui. Amém? Os irmãos ficam à vontade. Se quiser colocar de pé, fica à vontade. Viu, irmãos? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de agradecimento da minha parte. E creio que vocês também estão gratos com o Senhor, amém, igreja? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós sabemos que sem Ele realmente não conseguiremos avançar em qualquer que sejam as coisas que almejemos. E eu agradeço a Deus por essa célula, que mais parece uma igreja do que uma célula. É algo que Deus tem trabalhado grandemente nas nossas vidas. E o nome do Senhor sempre deve ser glorificado. Porque se não fosse Ele, nada seríamos. É tudo por causa dEle. Amém? Aleluia! Glória! Obrigado. Nós te glorificamos, Senhor. Recebe a nossa vida, Deus, nesta noite. Trabalha, Senhor, no nosso coração, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Recebe a nossa vida nesta noite. Abre o céu sobre as nossas casas, Senhor. Aleluia. Estenda as Suas mãos poderosas. Para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, Pai. Porque sabemos que sem Ti, ó Deus, nada somos. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. A internet não está entrando aqui, não. Obrigada, Senhor. Mas, aleluia, Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Eu sou o Adonai. Aleluia. Louvado e glória a Deus. É o Teu nome. Não tem problema, não, igreja, porque vamos louvar a Deus. Saiu a internet? Ah, parece que vai daqui, peraí. Irmãos, é batalha mesmo, viu? Glória a Jesus. Santo de Deus. Oh, Pai, nós queremos que o Senhor já está aqui, Pai. E que o Senhor está falando com a tua igreja. Que o Senhor quer operar neste lugar, meu Deus. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Santa Maria, Aleluia. o paralítico andou, Glórias a o Deus. cego enxergou e houve muita alegria. Pela ordem de Jesus, pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. Pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Jesus é um nome sem igual. Às vezes você tem uma necessidade, apresenta ela hoje para o Senhor. Pela ordem de Jesus, pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra. Eu disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. Pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Jesus é um nome sem igual. Você crê, igreja? Se ele nasceu com meus céus, o sorriso está. Se fores fiel até o fim, vencerás. Em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Jesus é o nome sem igual. Só tu és, Senhor, o nome sobre todos, e não há outro como. Glória a Oh, aleluia, Deus seja louvado. Oh, Deus de maravilha, quantas vezes em meio à circunstância nós temos andado e não sabemos para onde recorrer, mas sabemos sim, o autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus. Aquele que tudo pode, que tudo esquadrinha, que entra onde eu não posso entrar, que faz o que eu não posso fazer. Este Deus tem todo o poder, amém, igreja? Nós confiamos nele e sabemos que nós precisamos dele. Glória a Deus. Porque sem ele nada somos, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Obrigado. Deus. Tu és digno, Pai. Obrigado. Tu és digno de toda a glória. Maravilhoso. Muito obrigada, meu Deus, por todos os livramentos, misericórdia, pela tua presença que desce hoje aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nesta noite, igreja, você possa dizer que ele é digno. Porque quantas vezes você tem passado por situações e você não confia
naquele que pode fazer o grande milagre? O Senhor te pergunta nessa noite qual é a circunstância que você se encontra. O que você precisa dele? Confia nele que ele tudo pode. Espírito de Deus. Ele tudo esquadrinha, em nada somos sem ele. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, papai. Graças a Deus, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscita. Glória a Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Aleluia. Mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Digo ao Senhor, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está passando nesta igreja. Tô aqui na aula do Salvador, tô aqui na aula do Senhor. Digo ao Senhor, sobre o trono estás, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou.
Nélio. É fácil. Aleluia. Ressuscitaste, Pai, nas nossas vidas. O Senhor é quem nos salva. O Senhor é quem nos liberta. Achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós outros. Esvazie-se de si mesmo para que Ele possa entrar na tua vida e mudar a tua história. Porque enquanto os dias andam mal, aquele que busca, que clama, encontra o Senhor enquanto se pode achar. Eu agradeço a rica oportunidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele é maravilhoso, Ele é digno de glória. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja, para a glória de Deus. Sim, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Ô, irmãos, eu quero dar oportunidade para a missionária, pastora Adelaide, amém? A pastora Adelaide está aqui conosco, fica à vontade, meu pastor, se quiser ficar aqui na frente. Ela está aqui, ela quer dar um testemunho, amém? Vamos ouvir o testemunho da irmã. Aleluia, Jesus. Amém, igreja. Cumprimento a igreja com a palavra do Senhor. Amém. Igreja, Deus é maravilhoso. Aleluia. Culto passado, na terça-feira. Deus usou o pastor e falou comigo assim: o inimigo pode até tocar na sua carne, mas o seu espírito, a sua alma é dele. Confia que Deus vai completar a obra da cura. Glória a Deus. Igreja, eu falei, Aleluia, Jesus. fiquei muito ruim, eles queriam me internar. Fui pegar um remédio, chegou lá, a glicose foi 496, pressão foi quase 17, mas o Senhor deu a vitória. Glória a Deus. Aí, eles pediram vários exames e ele falou, não vai agora, deixa você ir, marcou o dia de eu ir levar lá para marcar um exame, porque as plaquetas estavam muito baixas e eu muito fraca. E eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Falei, Deus, tudo está nas tuas mãos. Eu tinha saído de uma dengue, como é que fala? Esse nome difícil aí, gente. É esse aí. Não difícil aí. Cheguei a urinar sangue mesmo, mas Jesus deu a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu nunca falo para Deus, Senhor, por que eu estou desse jeito? Eu falo, Deus, me mostra o meu pecado e me perdoa e me levanta pela tua misericórdia. Aleluia. O dia que os médicos falaram comigo, eu não sei se você está dando infarto ou AVC ou você está entrando em coma. Eu falei, Deus, eu sei se o Senhor me levar agora para onde eu vou. Mas se ainda tiver um pecado oculto, Deus, eu te peço perdão. E eu cheguei lá, era 8h30, saí de lá, era 3 horas da tarde. Meus filhos não sabiam. Quando eu mandei avisar a Luciana, ela também passando mal, mandei, em vez de eu mandar para uma filha, eu mandei para outra. Os netos ficaram tudo apavorados, mas eu já estava bem, para a glória de Deus. Glória a Deus. E falando de Jesus, Aleluia. os médicos e para aqueles que estavam ali no posto. Igreja, quando eu fui ontem levar os papéis para marcar um exame, a Luciana estava comigo e a minha neta, a filha dela. Aí nós chamamos o Uber, compramos uns negócios lá no supermercado, chamamos o Uber para a gente ir embora. Ô, gente, quando eu fui entrar no Uber, a porta, a quina da porta, veio pá na minha cabeça. Minhas vistas escureceu, eu comecei a ver só estrela. Falei, agora eu estou indo mesmo para a glória, pai. Agora estou chegando aí. Aí eu falei, aí o motorista veio depressa. A senhora machucou? Eu falei, não, está na mão de Deus. E assim, doido para entrar para dentro do carro, que eu falei, né, pelo menos sentada, eu vou melhorar. Aí a mãe, a senhora machucou? Eu falei, não, está na mão de Deus. E aquela dor, gente, vocês não podiam nem imaginar que eu estava sentindo. Era para ter abrido uma brecha assim na minha testa, mas Jesus não deixou. Glória a Deus. Aí eu falei com a Lu assim, eu não acho que eu vou no médico, porque a dor está doendo muito e está doendo até minha nuca. Ela falou, mãe, uns 3 dias a senhora vai ficar assim. É normal. Eu falei, tá queimado em nome de Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vai me dar minha vitória. E tomei um remédio, né, para ajudar, para tirar a dor. E esqueci as compras lá no porta-mala do carro. Eu falei, meu Jesus, dá vitória. Está nas suas mãos, Pai. Meu Deus, né? Só dá, Satanás não toma, não. Aí hoje, para a glória de Deus, o moço do Uber veio entregar. A minha neta ligou, ele não respondeu. Aí hoje ele veio entregar. Glória a Deus. A noite passada eu não dormi nada. Eu oro com uma irmã que está lá em Nova Lima, 3 horas da manhã, nós duas estamos de joelho. Ela de lá e eu de cá.
E a gente ora é 1 hora. Tem dia que é 2 horas, nós duas estamos lá orando. Aleluia. Falando do Senhor. E orei com ela com a cabeça zonza. E falei, Deus, tudo está nas suas mãos, Senhor. Tudo está nas suas mãos. Como o Senhor fez no vale dos ossos secos, o Senhor vai fazer comigo. Eu creio. Tira essa dor de mim, Pai. Para a glória e honra do Senhor, igreja. Eu dormi, eu acho que 1 hora. Já o dia amanhecendo. Não tinha dor. O galo que estava enorme na testa já tinha sumido. A glória de Deus. A primeira coisa que eu faço, gente, é agradecer a Deus pelo dia que Ele vai me dar e pelo que Ele me deu. Agradecer a Deus. Olhei no espelho. A glória de Deus. O galo não estava mais. Eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. Igreja, é tempo de nós sair da nossa zona de conforto. Verdade. Glória a Deus. Não trocar a oração por murmuração. Nós temos que orar e não murmurar. Eu não estou falando que tem hora que eu fraquejo, não, porque Jesus dá vitória. Se eu ficar aqui contar para vocês o que eu estou passando, vocês falam, uai, cadê? O que está acontecendo? Mas eu tenho fé. Aleluia. A maior bênção que eu vou ter. Glória junto com o Pai. E com os irmãos também, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Foi um grande livramento, né, pastora? Jesus é maravilhoso. Vamos colocar sobre os pés, vamos estar louvando o Senhor mais um hino, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus que o fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus que o fogo vai descer por este poder. Com as palmas, irmãos. Já começa a acontecer. Aleluias daqui, glória, aleluias de lá, inundando os irmãos com as bênçãos nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo do imenso. Este lado tem poder, este lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não existe e sai, pelo santo nome de Jesus. Profetiza, irmão, com glórias. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. E reduzão de puro fogo santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover
Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por este poder. Com as palmas. Oh, glórias. Você vai virar para o seu irmão e vai profetizar, amém? Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Deus está chegando cura aí, ó. Está chegando libertação. Oh, glórias. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui. Glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com as bênçãos nas mãos. Vejo milhares de anjos, filho de um imenso trovão. Este lado tem poder, este lado tem vitória, glória. Aqui não tem glórias, aleluia. E dando glória, ali no meio fogo cai. Toda enfermidade não existe, sai. Pelo santo nome de Jesus. Ali no meio fogo cai. Toda enfermidade não existe, sai. Pelo santo nome de Jesus. Oh, glórias. 500 graus de puro fogo e poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aplausos do Senhor. Vem. Eu quero dar um minutinho de palavra para o irmão Diego, para ele falar algo do Senhor, amém? E depois nós vamos estar marcando com ele, a pastora, para ele estar vindo aqui, irmãos, porque ele tem muita coisa para falar para nós. Eu acredito que ele tem muita coisa, viu? Ele foi lá ele vai falar aqui onde ele foi. Não vai dar tempo dele contar hoje, mas ele vai estar vindo contar, porque é forte. Amém, irmãos? Vocês que estão aí falando que está fazendo a obra de Deus... Fazer a obra de Deus dentro da igreja é fácil. Vai fazer lá fora. Lá fora é difícil, né, missionária Fernanda? Pode vir, pastor Diego. Aleluia, Jesus, as aplausos do Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, mais uma oportunidade de nós estar na presença do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Irmãos, desde o momento que eu cheguei, né, por hoje no meu dia, eu vim meditando em um texto, e o Senhor tem falado ao meu coração acerca desse texto nessa noite. E é interessante porque muitas das vezes o Senhor ele quer tratar algo dentro da nossa casa, dentro da gente, e sempre que o Senhor quer tratar algo dentro da gente, ele começa a revelar algumas coisas que estão próximas da gente. E quando essas coisas próximas da gente começam a ser reveladas, a gente agora começa a surpreender, porque mesmo seguindo Jesus, ainda nós negamos Jesus, mesmo seguindo Jesus, nós ainda trocamos Jesus, e ainda mesmo estando com Jesus, no dia quando ele chama, nós ainda corre o risco de não entrar para o grande dia da salvação dele. Para o grande céu, que a gente tanto anseia, tanto prega esse grande céu. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque os discípulos, irmão, eles andavam com Jesus. Eles eram testemunhos daquilo que Jesus fez. E mesmo assim eles não criam. Eles viam sinais milagrosos, mas mesmo assim eles ainda tinham pequena fé. E ainda mesmo tendo a pequena fé, alguém está próximo e agora alguém vai trocar Jesus por algumas moedas. E agora alguém vai vender Jesus. Meu Deus. Só que quando alguém está vendendo Jesus, é interessante que a gente quer pregar de Judas, a gente traz sobre Judas, mas muitas vezes eu e você somos Judas com Jesus. Muitas das vezes eu e você, nós negociamos a nossa salvação por questões momentâneas. E não é tempo de eu e você ficar brincando de vir na igreja. Não é tempo de eu e você ficar tratando o culto com apenas uma oportunidade para você vir receber do Senhor e tomar aquilo que você não tem ainda. Meu Deus. Isso é verdade. Porque é uma verdade que o Senhor vem falando comigo nesse dia. O Senhor hoje, eu não li muita Bíblia hoje, mas eu peguei meditando nesse texto.
E eu fui olhando assim, eu falei, Jesus, eu tô igual Judas. Sabe por quê? Qualquer coisa hoje rouba a presença do Senhor do valor onde ela tem que estar. Qualquer coisa na nossa vida nos distrai hoje. Nós gastamos mais tempo no telefone do que com a palavra de Deus. Nós gastamos mais tempo em dando ligança em assuntos que não conduz à presença do Espírito Santo, em vez de gastar com a presença de Deus. Ei. Glória a Deus. E nós queremos pregar sobre Judas, nós queremos dar sermão na igreja, nós queremos fazer o que? O culto acontecer. Mas de fato nós precisamos se arrepender nessa noite, irmãos. Eu quero ler com vocês Mateus 26. Mateus 26. Vou ler com vocês do versículo 17 adiante. Mateus, capítulo 26, versículo 17 adiante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Todos achou, né, amém, igreja? Fala assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: entre na cidade, procure certo homem e diga-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comia, disse: em verdade lhe digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. 24. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o traía, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graça, partiu dos seus discípulos, dizendo: pegue e come, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graça e oferecendo aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão do pecado. Eu lhe digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho serão dispersas. Pode sentar no seu lugar, irmão, não vou demorar nessa noite. Você bem breve aquilo que você tem pensar no meu coração. Como nós acabamos de ler nessa palavra, Jesus agora ele vai dar um direcionamento. Ele libera um direcionamento para os seus discípulos até determinada casa e preparar a Páscoa, a última Páscoa do Senhor. O Senhor ele desejou estar naquele momento com seus discípulos. O Senhor ele desejou passar o último tempo com seus discípulos. Só que o interessante é que quando Jesus ele começa agora a mandar os seus discípulos ir preparar aquela Páscoa, o Senhor está dizendo para eles que eles queriam encontrar eles em unidade, em comunhão, em relacionamento. Só que o mais interessante é que quando Jesus manda eles se preparar as Páscoas, Jesus também revela que alguém que está comendo com ele vai trair. Porque alguém está dentro da casa e está desvalorizando o pão que recebe todo dia, missionária Fernanda. Alguém vem para a igreja, alguém senta na cadeira, alguém observa como prega e agora está o quê? Não vale para mim. Isso aqui não é para minha vida, não. Por quê? Confrontou meu eu, confrontou meu pecado. Aí quando confronta o meu pecado, o que eu quero fazer? Jesus, pode ficar aqui parado. Por quê? Porque é discípulo. E eu creio que todo mundo que está aqui nessa noite é cristão. Então, muitas vezes, é essas coisas que vem roubando o alimento que nos mantém de pé. Porque Jesus queria encontrar eles como? Em unidade, alimentando da palavra. Mas já tinha alguém com o coração desviado e rejeitando a palavra. E nesse tempo não é diferente. Porque muitas pessoas rejeitam a verdade para querer cobiçar a mentira. E agora começa a negociar aquilo que é salvação. Alguém agora negociar a palavra salvação.
Gente, eu acho interessante, sabe por quê? Porque Judas ainda vai perguntar. Judas ainda vai virar e vai dizer assim: certamente não sou eu. Aí Jesus fala: você que diz isso. Por quê? Eu conheço o teu coração. Eu sei que você já está me negando tem tempo. E Jesus é tão lindo que ele não vai revelar o nome. Mas ele vai dar sinal: aquele que comer do meu prato, esse vai me trair. Ele está dizendo o quê? Aquele que está do meu lado, esse vai me trair. E aqui é interessante, igreja. Nós estamos preparados para passar por um tempo de traição? Nós estamos preparados para passar um tempo de rejeição? A igreja está preparada para ser rejeitada, ser traída? Eu e você estamos preparados para ser traídos na nossa própria casa, porque alguém está dentro. Deus está falando para a igreja, alguém está dentro da casa. E não está no mesmo valor do princípio da palavra. Alguém está dentro, mas não está no mesmo princípio. E é interessante que todos que estão ali vão ficar assustados e entristecidos, porque eles participaram do ministério de Cristo. Então alguém que conhece Jesus agora está vendo que ele vai passar, e aí eles começam conjecturando a entrar numa crise, porque eles estão querendo saber quem vai trair o mestre. Não é possível que alguém vai fazer isso com o mestre, mas ele fala: um de vocês me trairá nessa noite. E aí é interessante porque quando Jesus revela a nossa fraqueza, nós queremos dar desculpa, como Judas. Certamente não sou eu. E interessante, irmãos, é que mesmo Jesus revelando a fraqueza de Pedro, Pedro aprendeu como que, através do arrependimento, eu consigo alcançar uma igreja. Eu consigo fazer discípulo. Porque Pedro, diferente de Judas, ele vai negar Jesus, como Jesus falou para Galo, na 3 vezes você me negará, ele vai negar, e quando ele vai negar, ele vai se lembrar daquilo que Jesus falou. E o interessante é alguém vai dizer assim: você se parece com ele. Mesmo ele querendo esconder a aparência, a unção, alguém está olhando e dizendo: você é igual a ele. E sabe o que é isso? É porque no nosso momento de fraqueza, alguém está olhando para mim, para você cair, está dizendo assim: você ainda parece com ele. Você é igual a ele, fala igual a ele, você prega igual a ele. Não tem como esconder a sua identidade em Cristo, porque Jesus sabe quem você é. Aleluia, gente. Em meio à crise, em minha última crucificação, ao último momento que eles estão tendo com Cristo, alguém está olhando e dizendo: você é igual a ele. Mas o mais lindo sobre isso tudo é que Jesus, ele fala para que se cumpra a escritura, que eles o quê? Eles prenderão o pastor e o seu rebanho ficará disperso. Eu finalizo aqui agora. Gente, se a gente entende que o Senhor é nosso pastor e nós fazemos parte de um rebanho, e quando ele fala desse disperso, dessa dispersão, ele está dizendo assim: é necessário que separa, porque ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Então é necessário que eu comece a separar algum de vocês, para que vocês entendam o que é passado o meu sofrimento. E se você for nesse capítulo, ele vai afastar um pouco o tempo para orar, e seu discípulo não vai aguentar ficar uma hora só orando. E ele vai dizer: vocês vão conseguir guardar uma hora em oração. É uma hora. Aí eu te pergunto: quanto tempo você separou para o Senhor nesse dia? É uma hora. Dispersos dentro da casa, disperso dentro do rebanho. E ele está falando para quem é discípulo, não é certo? É para quem é multidão? Não. É para quem é o quê? Então, se é discípulo, conhece quem? Jesus. Conhece quem? Jesus. Se conhece Jesus, tem que conhecer quem? Tem que conhecer o Pai. Se conhece Jesus, tem que conhecer o Pai. Mas enquanto Jesus está afastando para falar com o Pai, os discípulos estão dispersos, porque não acessaram o conhecimento do Pai. E nós corremos esse risco, igreja. Eu finalizo agora. Nós corremos um grande risco de não ter o conhecimento do Pai. Gente, você entende isso? Ouvir falar de Jesus, todo mundo ouve.
Todo mundo sabe que Ele criou, que Ele é o Criador, Ele é soberano, todo mundo sabe disso. Mas é diferente aceitá-lo Ele e entender que com Jesus é santidade. Com Jesus é você contra o mundo. O que o Senhor fala? Todo aquele que amar o mundo é inimigo de quem? De mim. Não tem como servir dois senhores. Ou você agrada um ou você agrada outro. Não tem como não. Não tem como, igreja. Não tem como servir dois senhores, dois pensamentos. Não tem como. Ou você é ou você não é. Glória a Deus. Porque só conhecer, gente, todo mundo conhece. Todo mundo conhece que Deus criou o mundo. É o Deus de Abraão. Todo mundo conhece. Toda religião conhece isso. Isso não é oculto para ninguém não conhecer. Mas a diferença é quem acessou o coração de Deus. Aleluia, Jesus. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, gente. Muitas vezes, eu me vi hoje nesse texto. Eu estou pregando o que eu vivi hoje no meu dia. Por quê? Porque nós temos que reconhecer quem é Deus na nossa vida. E qual é a importância que nós damos para esse espaço da revelação do Espírito Santo. Não tem como, gente. A gente chegar num tempo em que a igreja ela vai ser dispersa como ovelhas. A igreja ela vai ser fechada. Os pastores, os missionários vão ser proibidos de pregar a palavra. E aí? O que vai acontecer com nós? Nós somos igreja, nós somos discípulos, certo? Nós vamos parar de pregar, nós vamos parar de adorar o Senhor, nós vamos negar o Senhor, como Pedro, como Judas, vender Ele. Não, gente. Nós precisamos buscar pelo conhecimento de Deus. Sabe? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor, gente, é lindo você ouvir o que as irmãs, elas testemunharam através do quê? De uma experiência de oração, porque conheceu Deus. Glória a Deus. E chega da gente vir para a igreja e querer revelação, chega disso. A maior revelação já foi revelada, é a palavra, ele já veio. Ele já expôs para nós a nossa fraqueza. Gente, chega disso. Eu não estou falando que Deus não usa o movimento profético, porque eu sou do movimento profético, eu creio muito no movimento profético. Mas também a gente tem que discernir o que é do Espírito. Porque o que é Espírito testifica com o Espírito. Glória a Deus. Não, gente, é sério, não adianta querer forçar a presença do Espírito Santo, querer que ele desça e movimenta a casa, sendo que ele quer que eu e você pare e conserta. Não adianta querer rodar, pular. Gente, não adianta. Sabe por quê? Porque é muito barulho. Não, e é interessante que ele vai falar o que os fariseus. Vocês me servem o quê? Com grave, mas os corações estão longe de mim, raçam de víboras. Ele vai mandar quebrar tudo que está dentro do templo, por quê? Eles honram com o quê? Com palavras, mas não ajuda aquele que está necessitado. E aí o Senhor fala assim, vocês preocupam com quem está fora, do lado de fora de vocês, mas não com o que está dentro de vocês. Vocês preocupam com o que está do lado de fora, mas olha para dentro de você. Aleluia. Gente, de fato, nós precisamos acordar como igreja. Glória a Deus. E parar de querer fazer do culto do Senhor como os fariseus fazendo na sinagoga. Uma liturgia. Gente, nem todo culto Deus vai descer. Nem todo culto Deus vai rodar. Nem todo culto vai haver cura. Nem todo culto vai haver isso, não. Verdade. Paulo vai dizer, o que Paulo vai escrever nessas cartas? Eu oro para que a igreja ore por dom de profecia, para a edificação da igreja. Se está profetizando a igreja está sendo edificada, não é de Deus. É a verdade. Porque a profecia é para ser edificação da igreja. Falar em línguas é edificação própria. E eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, gente. Mas Deus sabe. Mas é verdade. Sabe por que é interessante? Se eu estou falando em línguas e a igreja não está sendo edificada, como que alguém vai interpretar o que eu estou falando? Se ninguém aqui tem intérprete. Aí eu vou ficar uma hora do meu culto pulando, rodando em línguas, e sendo que ninguém está sendo edificado. Aí o de fora está sentado, está entrando assim, vazio e está saindo vazio. Porque eu estou preocupado com a minha salvação. Eu estou preocupado com a minha presença. Eu estou preocupado com o meu mover. Eu tenho que fazer, Deus vai descer. Não é assim não, igreja. Glória a Deus. Nós somos uma igreja. Membros do mesmo corpo. Ele é o quê? Ele é o cabeça.
Ele é o dono dessa obra. Verdade. Ele é o dono dessa célula, ele é o dono da minha vida, da sua vida. Mas nós precisamos voltar a um princípio de igreja. Sabe por quê? Gente, eu não estou vindo aqui nessa noite metendo pau no que acontece, que eu nem sou daqui. Jamais vou fazer isso. Mas eu vim cá falar a palavra. É a verdade. Sabe, eu não tenho nada a pedir desculpa a ninguém, porque eu vim falar a palavra. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque talvez alguém se identifique com essa palavra aqui hoje. Verdade. Está entrando e está saindo da mesma forma. E a gente está achando que Deus está fazendo, mas Ele não está fazendo nada. Ele está literalmente parado. Literalmente parado. Esperando alguém discernir. Esperando alguém acessar o lugar que Ele quer que acesse, o conhecimento. Esperando alguém chegar mais próximo para Ele se revelar. Por que Ele fala assim naquela passagem? Que aquele que pede, né? Encontra lá, aquele que bate, né? Mateus 7. Pede, vai pedir, dá-se voar. Buscar, abre-se voar, né? Então, ele fala pedir. Então, ele quer ouvir. Ele quer ouvir a nossa voz. Você está falando de pedir, gente. Ele está falando pra gente. Antes de a gente procurar o homem, a gente tem que pedir ele. É pedir a presença dele, é buscar por ele. Ele fala pedir. Glória a Deus. Ele. Mas nós confiamos nos homens. E aí a gente convida as pessoas e trata os homens como princípio em vez de tratar Deus. Verdade. Gente, isso é a maior verdade. Colocamos valores na pregação, colocamos valores nos louvores, colocamos valores para acontecer um culto. Aí eu me falo, onde Deus está habitando nisso? Se eu vou cobrar para pregar de você? Se eu vou cobrar para louvar para você? Gente, aonde Deus está habitando nisso? Me responde. E sabe o que é o pior? Está acontecendo dentro da igreja porque eu e você concordam. Porque, de fato, nós precisamos levantar como João Batista. Parar de querer encobrir o erro e denunciar o pecado. Porque uma das coisas que eu aprendi no campo foi isso. Intervenção. Se você vê o seu irmão errando, você tem que intervir com o seu irmão. Você tem que conversar com o seu irmão. Você tem que corrigir o seu irmão. Gente, pode virar a cara, pode fechar a cara feia pra você. Você tem que obedecer a Deus, porque é melhor você entrar no reino do céu faltando um dos teus olhos do que você ir queimar no inferno com toda a parte do seu corpo. É dessa forma. É melhor a gente corrigir o nosso irmão enquanto dá tempo. É melhor eu e você abrir nossa boca e falar, tá errado. Gente, é difícil, mas tá errado. Eu e você não podemos dar errado, nós somos pecadores. Erro é erro. Corrige o erro. Que aí vai parar de acontecer as coisas que acontecem da igreja do Senhor, da noiva de Cristo. Vai parar de acontecer. Porque alguém vai ser curado, gente. Alguém vai chegar no arrependimento. Então, eu quero de fato que você receba essa palavra e que nós saímos daqui com esse despertamento no nosso coração. Um despertamento de fato. Se nós olhar para dentro de nós nessa noite e ver, se eu estou errando, Deus me corrige. Sabe? Eu quero mudança. Eu quero ser o Senhor verdadeiramente. Não negar o Senhor. Não trocar o Senhor. Ou vender o Senhor, achando que o Senhor está aplaudindo e o Senhor não está aplaudindo. O Senhor não está aplaudindo o meu valor, minha entrega. É igual fez com o Judas. Onde Deus aplaudiu a entrega de Judas? Infelizmente. Que essa palavra sirva para mim e para você como um despertamento. Agradeço a oportunidade de me dizer. Amém? Amém, Jesus. Bem, irmãos, vamos colocar sobre seus pés. Agora nós vamos estar colhendo as ofertas, amém? Logo após nós vamos estar passando para a missionária Fernanda. Está fazendo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, amém? Aleluia, Jesus. Vou estar passando para o irmão José. Ele vai estar depois já orando pelas ofertas, amém? Já passando para a missionária. Graça e paz, amém, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. E vamos adorar, né, irmãos? Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia!
e até que estou vendo o céu se abrindo. E nas nuvens Jesus me chamando pra com ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino. Em um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar. Aleluia! Contempla essa linda cidade que você vai morar. Glórias a Deus! Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Para você também. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então a porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, Glória! aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, aleluia. Toda a igreja. Aleluia, no coral vamos cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus! Oh, aleluia. Oh, 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 aleluia. Glórias a Deus! Oh, 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 aleluia. Oh, aplauda Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar para o pregador nessa noite, amém? Vamos Deus nos usar tremendo neste lugar, amém, irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, está aqui a vida da irmã Fernanda, meu Pai, nessa noite, Deus. Abençoe, Pai, as ofertas, meu Pai, que ofertou e dizimou nessa noite, ó Pai. Tudo bem, né? 70 vezes 7, ó Pai. Usa ela, meu Pai, nesse altar como dom de autoridade, Senhor. Agora só tem derramado na vida dela, Pai. Vem encher ela nessa noite, ó Pai. Ela vem entregar tudo do Senhor, meu Pai. E não vai levar nada para casa. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Receba a mulher de Deus nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Eu me chamo Fernanda, né? Sou missionária, para a glória de Deus. Sou da igreja Vivendo os Últimos Dias, no bairro Alterosa, segunda seção. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Elton e pastora Mariana. Está comigo aqui nessa noite o presbítero Jorge, o missionário Diego, juntamente comigo para estar adorando ao nome do Senhor, juntamente com os irmãos. Sem demora, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Reis 4. Deus é tão lindo que eu pedi ao Senhor confirmação sobre essa palavra. Ele me revelou na madrugada.
E para a glória do Senhor, desde a hora que eu coloquei os meus pés aqui, o Senhor está falando de fé. A todo momento o Senhor tem falado de fé. Todo mundo achou? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Até aqui. Poderoso Deus, poderoso Pai, oh Deus, a tua palavra, Senhor, foi lida, Pai, nessa noite. Pai, que eu venha, meu Pai, diminuir para que o Senhor cresça. Que eu venha, meu Pai, desaparecer para que o Senhor apareça, Pai, nessa noite. Pai, o vaso é pequeno, Pai, mas é teu. Faça, Pai, a tua vontade, o teu querer, meu Pai, sobre essa palavra, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nessa noite cumpra, Pai, a tua vontade e o teu querer. Que todo ladrão de mensagem venha cair por terra, no nome do Senhor Jesus. Que todas as barreiras venham ser lançadas por terra, no nome de Jesus, Pai. Fica à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus. Senta aplaudindo ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher, né, ela tinha ficado ali viúva, e o seu esposo, ele morreu. E a palavra diz que o esposo dela era servo do Senhor. E ela vai, ali o seu esposo morre e ela fica com seus filhos, seus 2 filhos. E aí o credor vem para levar os filhos dela, como dívida, para poder pagar a dívida. O credor vem para poder levar os seus filhos para a dívida ser paga. Só que o interessante é que em meio a tudo que ela estava vivendo ali, no seu desespero, porque creio eu, nós que somos mulheres, tudo que acontece com nossos filhos, nós nos desesperamos. Só que o interessante é que essa mulher, ela poderia ter recorrido a outras pessoas, mas não, ela foi para o homem de Deus. Ela foi ali no profeta. E muitas das vezes, eu e você passamos por algo, nós queremos recorrer para o nosso vizinho, nós queremos recorrer para o nosso parente, mas nós não recorremos para o profeta do Senhor. E o interessante é que essa mulher, ela chega ali, ela vai falar com o profeta Eliseu que o esposo dela servia ao Senhor. E ela vai falar com o profeta Eliseu que o credor tinha ido e queria levar os seus 2 filhos para que seja pago a dívida. E o profeta vai perguntar: o que tens na tua casa? E ela vai dizer: a tua serva não tem nada além de um pouco de azeite na botija.
E ali o profeta Eliseu vai falar para ela: pega o pouco que tu tem, pega vasilhas emprestadas, vazias, não cheias, entra para dentro do teu quarto e fecha a porta sobre você e seus filhos. E ali ela vai obedecer à voz do profeta. E o que o Senhor lhe ensinou através dessa palavra? Muitas das vezes, o Senhor usa o nosso líder, usa o nosso pastor, que Ele deixou para nós nessa terra, para nos corrigir. Nós não queremos ser corrigidos por eles. Quando vem a correção, nós falamos assim: esse pastor não sabe de nada, essa pessoa não sabe de nada. Nós não aceitamos a correção. E ela não, quando o profeta disse para ela que era para ela pegar as vasilhas, ela não temeu, ela obedeceu o profeta. Quem você tem sido nessa noite? Você tem obedecido o profeta do Senhor? Quando o profeta ele vem até você para te afrontar, falar para você que você está errado, assim como o missionário Diego falou, que muitas das vezes nós não queremos ser confrontados pela palavra, porque às vezes vem o profeta nos corrigir, nós não queremos. Às vezes está nos ajudando e nós não falamos: isso aí não é de Deus. Porque tudo que não convém a nós não aceitamos. Tudo aquilo que é correção do Senhor, nós não queremos. Só que muitas das vezes o Senhor vai usar o nosso irmão para nos corrigir, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E muitas das vezes nós não damos ouvidos para que o Senhor usa o nosso irmão para nos corrigir. Nós até sabemos que é de Deus, mas nós não queremos. Nós não queremos. E essa palavra fala muito ao meu coração, porque essa viúva, ela teve fé. Ela falou, o profeta deu a instrução para ela, e do jeito que o profeta falou para ela, ela fez. Ela pegou as botijas vazias, pegou vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, e foi ali sobre o quarto. E o interessante que o tanto de vasilha que ela tinha, enquanto tinha todas as vasilhas, o azeite foi derramando. E quando as vasilhas acabou, imediatamente parou o azeite. Porque o Senhor, Ele nunca nos dá para mais e nem para menos. O Senhor dá a medida certa. É a quantidade certa para mim e para você. E eu quero falar sobre algo que Deus fez, assim, foi lindo. Eu não sei o que você veio aqui nessa noite buscar. Mas somente creia, tenha fé no Senhor. Tenha fé naquilo que você está buscando, não desista. Em menos de um mês, eu tenho uma prima que o sonho dela era casar. E o esposo dela falava com ela que não queria casar porque ele já tinha sofrido traumas. E eles moravam juntos. E eu falei com ela, você precisa de casar, vocês precisam de consertar a vida suas. Porque se o Senhor voltar e você estiver no pecado, vocês não vão. Vocês vão ficar. Vocês podem até servir ao Senhor. Mas se não tiver da maneira que o Senhor quer, se tiver no pecado, não vai subir. Porque não tem como nós estarmos no pecado e querer estar no reino do céu. Porque não adianta. Nós precisamos de consertar. E ali nós começamos a conversar. Eu falei com ela, vamos orar, porque o Senhor vai fazer um milagre, eu creio. E ali nós fomos orando. E aí e aconteceu algo assim, tremendo na casa dela. E eles decidiram a casar. Não tem nem um mês que eles decidiram a casar. E ela falou assim, Fernanda, eu vou fazer só um jantar. Aí eu falei com ela assim, não faz só um jantar não, faz o seu sonho. Seu sonho é vestir de noiva, então veste de noiva. Faz da maneira que você quer, que você planejou, que você sonhou. Aí ela falou assim, não, eu quero viajar. Falei, pensa bem o que você vai fazer, porque casamento é uma vez só
que a gente casa. E aí ela conversou, mas o esposo decidiu fazer o casamento, ia fazer uma cerimônia. Quando pensa que não, alugou sítio, alugou a mulher da música, alugou tudo e já foi lá preparar o vestido de noiva. Só que em todo momento o inimigo tenta nos frustrar. Ele tenta frustrar os nossos sonhos. Só que eu falei com ela assim aqui, não tema. Porque nem que seja no último dia, o Senhor vai prover o seu vestido. Porque aconteceu algo que o pagamento da avó dela foi bloqueado e ela não estava conseguindo o dinheiro. E eu falei com ela assim, ó, somente creia, porque no último momento o Senhor enviará a provisão, porque eu creio. E aí, para a glória de Deus, quando foi semana passada, ela foi, alugou o vestido, já vai casar amanhã no civil. E no sábado, para a glória de Deus, será o casamento no sítio, né? O pastor vai fazer a cerimônia para a glória de Deus. O que eu quero deixar para vocês nessa noite, através desse testemunho, que nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé, ainda que os nossos olhos não estejam vendo a solução, a provisão, mas nós temos que ter fé, assim como essa mulher teve fé. Ela teve a fé, porque se ela não tivesse fé, ela não tinha entrado para dentro do quarto, ela não tinha ido buscar as vasilhas emprestadas, porque foi a fé que moveu montanhas. Porque quando nós temos fé, move o coração de Deus, porque não adianta a gente ser só servir ao Senhor na abundância, mas é quando tudo está travado, quando tudo não tem jeito, é que nós temos que usar a fé, ter esperança. O nosso amigo Diego aqui é prova viva disso. Pergunta para ele se ele tinha condições financeiras para poder ir para o Marrocos, para ir servir aquela nação. Ele não tinha R$1. E Deus, até o último momento, na última semana, Deus proveu tudo. Veio dinheiro de onde ele jamais imaginaria que vinha. Então, irmão, eu não sei quem precisa de ouvir essa palavra aqui, mas tenha fé. Faça como essa mulher. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor no secreto. Tá difícil? Continua, porque o inimigo ele tenta nos frustrar. Ele tenta falar pra gente que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer. Mas quem é ele? Ele é um derrotado. Se o Senhor deu a palavra, se o Senhor disse, você vai conseguir. Cala todas as outras vozes. Para de ouvir vozes que você não tem que ouvir. Tem pessoas que dá brecha para o inimigo usa. Tem pessoas que chegam e falam, você não vai conseguir. Pra quê? Isso é bobeira. Não vai fazer isso não. Se é o teu sonho, meu irmão, e o Senhor disse para você que aconteceria, então descansa no Senhor. Somente creia no Senhor. Mas faça como essa mulher. Entra para dentro do quarto, clama ao Senhor, porque no secreto o Senhor irá te honrar. Nós não precisamos de estar gritando para todos os cantos. Ah, o Senhor falou que vai fazer isso, que o Senhor falou que vai fazer aquilo. Ei, nem todo mundo quer ouvir aquilo que o Senhor te falou no secreto, não. Nem todos estão preparados para ouvir aquilo que o Senhor te falou. Porque muitos se posicionam do nosso lado dizendo que é nosso amigo, mas não é. Somente quer ouvir aquilo que o Senhor liberou para mim e a tua vida. Para desacreditar daquilo que o Senhor fez, para querer colocar dúvida na nossa vida, para querer colocar dúvida no nosso coração. Pare de acreditar nas pessoas. Pede Deus discernimento para discernir aqueles que são amigos verdadeiros, porque nem todos que estão do nosso lado são nossos amigos. Às vezes são inimigos disfarçados de amigo. Eu tenho aprendido muito com isso. Porque tem pessoas que batem no nosso ombro dizendo, eu sou seu amigo, pode contar comigo. Mas na hora da dificuldade some todo mundo. Todo mundo some. Mas Jesus, ele não abandona. Verdade. E
Em meio a tantas provações, o Senhor sempre vai levantar alguém de verdade para estar do teu lado. Glória a Deus. Sempre o Senhor vai levantar alguém para te ajudar a não desanimar daquilo que o Senhor preparou para você. Lembra da promessa, não se esqueça. Olha Ana, o Senhor tinha cerrado a madre de Ana para que Ana não gerasse. E Penina estava ali do lado dela, zombando dela a todo momento. Mas Ana não se importava com a afronta de Penina. Porque enquanto Penina afronta, Ana está crescendo. Enquanto Penina afronta, Ana está gerando. Enquanto Penina está zombando, Ana está no secreto. E a palavra diz que Ana ela vai subir no templo de ano em ano para buscar a resposta de Deus, para clamar ao Senhor sobre aquilo que ela quer, sobre aquilo que ela almeja. Penina tem muitos filhos, mas Ana gera um milagre. Penina ela pode até gerar, mas Ana gera um milagre. Estão zombando de você? Não pare. Estão zombando da tua promessa? Não desista. Ana ela não desistiu. E quando Ana ela foi ali no templo, rasgou o seu coração perante ao Senhor, fez um voto com o Senhor, que se o Senhor concedesse um filho varão para ela, que ela não passaria navalha nos seus cabelos. Ela devolveu o teu filho para o Senhor. Olha só, Ana nem tinha recebido a promessa ainda, mas ela já tinha devolvido ao Senhor. E quando Ana ela devolve ali aquilo que ela nem tinha recebido, o Senhor se agrada. E enquanto ela está ali se derramando na presença do Senhor, o profeta vai dizer que ela está embriagada. Muitas das vezes as pessoas nos veem adorando ao Senhor, chorando na presença do Senhor, estão dizendo: é emoção, é mentira, não é aquilo que os meus olhos estão vendo. Mas ei, você ouviu no secreto que o Senhor te falou. Você ouviu o que o Senhor te falou no secreto. Aleluia. E ali Ana, mesmo que o profeta falava com ela que ela estava embriagada, ela vai dizer: não, a tua serva está amargurada. Porque o sonho dela era gerar e ela não conseguia. E ali ela vai voltar ali. Creio eu que o Senhor, Ele deu paz para ela. Naquele momento, quando ela entregou o teu filho, quando ainda ela se rasgou na presença do Senhor e ela devolveu antes de entregar a tua promessa, ela desceu ali, creio eu, em paz, crendo naquilo que o Senhor faria na vida dela. E aí, Penina vê diferença em Ana, porque Ana não era aquela que ficava chorando, Ana não era aquela que ficava ali mais sem comer. Ana começou a ficar diferente. Ana começou a ficar alegre. Ana começou a engordar. Ana começou a gerar no secreto. Ana sabia que ela estava gerando, mas ela não gritou para os quatro ventos que estava gerando. Porque quando eu e você geramos, automaticamente todos têm que ver a nossa promessa. Não precisamos de nós ficar falando: eu tô isso, eu tô assado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque automaticamente todos veem a promessa. E Penina começa a ver a mudança de Ana. Começa a ver ali que Ana está mudada, já não chora mais, está alegre. Penina começa a ver aquilo que o Senhor estava fazendo na vida de Ana. Só que é interessante que Ana não fazia o mesmo com ela. Porque nós não temos que fazer as mesmas coisas que o irmão faz com nós, não. Nós temos que ser diferentes. Verdade, pai. Ela podia, sim, fazer. Agora eu estou gerando, agora eu posso gerar, eu estou grávida. Ela poderia falar. Mas não,
ela fez diferente, ela ficou em silêncio. Porque quando nós ficamos em silêncio, o Senhor, Ele age. Porque é o Senhor que nos justifica. Então não tema se estão levantando contra a tua vida. Não tema se estão falando que você é profeta da mentira. Não tema, porque quando nós falamos a verdade, que confronta o eu, vai falar isso mesmo, é profeta da mentira. Porque hoje as pessoas não querem ouvir a verdade, só querem ouvir aquilo que comove, que alimenta o seu eu, o seu ego. Mas agora quando o Senhor usa para falar, conserta, põe na posição, não querem ouvir a verdade. E ali Ana vai gerar o seu maior milagre. E quando ela gera, dá à luz o seu milagre, ela entrega ao Senhor o seu milagre. Então não tema, meu irmão. Continua crendo naquilo que o Senhor te prometeu. Não desanima, não. Faça como essa viúva, entra para dentro do teu quarto e fecha a porta. E o interessante é que quando essa viúva ela entra para dentro do quarto, enche todas as vasilhas, o profeta vai dizer para ela, vai, paga a tua dívida e viva do restante. E ainda sobrou para ela viver ainda. Aleluia, então, meu irmão, Jesus. Continua crendo no Senhor. Mesmo que esteja difícil, continua crendo, continua perseverando no Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para todos. Até aqui o Espírito Santo de Deus falou. Que Deus possa abençoar. Aqui é um lugar onde eu recebi muitas coisas do Senhor. Aqui é um lugar onde que o Senhor fez muito sobre a minha vida, sobre o meu ministério. A Sara lembra que quando o Senhor me levou para os Estados Unidos e me trouxe para cá, para o Brasil de volta, o Senhor me trouxe com um propósito. Porque eu creio porque nada acontece se não for da vontade do Senhor. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha condições nenhuma de ir. Mas o Senhor me permitiu ir. E o Senhor me permitiu voltar também. O meu esposo ficou lá. E nesse tempo que meu esposo está lá, o Senhor tem trabalhado em mim. Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós não posicionamos da maneira que o Senhor quer. E quando meu esposo estava aqui, eu não conseguia me posicionar. Por quê? Eu era presa a ele. Eu não conseguia, porque primeiramente quem tem que estar na nossa vida é o Senhor. Glória a Deus. Nós temos que depender do Senhor. E eu era muito apegado ao meu esposo. E o Senhor precisou levar meu esposo para o outro lado do mundo para que eu possa ficar firme do jeito que eu estou. Glória a Deus. E quando o Senhor me trouxe e eu decidi entregar a minha vida para o Senhor tem feito maravilhas sobre a minha vida. Só que primeiro a mudança tem que vir do nosso querer. Nós temos que querer. Não adianta o Senhor falar que vai fazer, só que nós não querer. Nós não querer posicionar perante ao Senhor. E quando eu vim aqui nessa casa, muitas vezes eu cheguei nessa célula chorando. E para a glória de Deus, o Senhor veio, me restaurou, trabalhou em minha vida e tem trabalhado muito mais. Não chega aqui, meu irmão, disperso, não. Porque se você chegar aqui de coração aberto, disposto a adorar, entregar o teu melhor para o Senhor, você não sairá daqui de mãos vazias. Verdade, Senhor. Você não sai daqui da mesma maneira que entrou. Porque quando nós rasgamos a veste, os nossos corações para o Senhor Ele age. Oh, glória! Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda com esse testemunho? Que muitas das vezes nós temos que abrir mão daquilo que nos prende. Se é o teu filho, não é que você vai ter que deixar o teu filho de lado, não. Mas é que você vai ter que priorizar o Senhor. É forte. Porque muitas das vezes eu priorizava o meu marido, queria agradar o meu marido, mas eu largava as coisas do Senhor. Não é que nós não temos que priorizar a nossa família, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Nós temos que
dar preferência para a nossa família, sim. Nós temos que cuidar da nossa família. Só que o primeiro tem que ser o Senhor. E segundo, a nossa família. Primeiramente, Deus. Porque quando nós colocamos outras coisas acima de Deus, o Senhor tira da nossa vida. Porque o Senhor prefere que nós percamos tudo, mas não perdemos a presença dele. Então entenda nessa noite, não coloca nada que não seja o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida da missionária Fernanda. Amém, que está conosco, amém. O Senhor falou poderosamente nesse lugar, irmãos. Amém. Quem recebeu a palavra do Senhor? Glória a Deus. Recebi recheada e transbordante. O Senhor falou no meu coração. Para primeiro a gente fazer as coisas do Senhor. E todas as coisas Ele vai acrescentar. Amém. O Senhor falou através da boca do missionário Diego, né? Olha como o Senhor tem falado. Falou através do testemunho. O Senhor falou através do louvor. E o Senhor nunca vai deixar de falar conosco. E o Senhor, irmão, Ele não faz nada sem antes avisar para nós. Se você é um servo do Senhor, verdadeiramente você serve a Ele, irmãos, Ele te avisa de algo. O Senhor, Ele dá sinal. O Senhor, Ele usa alguém para falar com você. O Senhor, Ele jamais faz algo e Ele não nos avisa. O Senhor é fiel, amém? Vamos colocar sobre os seus pés. Vamos fazer um minutinho de oração. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Senhor, como o Senhor falou conosco. Ó Pai amado, obrigado pela vida dos irmãos, ó Pai, que aqui estiveram, ó Pai, conosco, que estão conosco. Ó Pai, obrigado, meu Pai, a pastora Fátima não pôde estar aqui, meu Pai, mas eu peço ao Senhor que visita ela, meu Pai, dá ela a cura, meu Pai, e que na próxima semana, Senhor, ela possa estar aqui conosco. Jesus vai limpando o pulmão dela, vai limpando, meu Pai, arrancando toda a gripe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, as palmas louvam o Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor visita uma criança nessa noite. E o Senhor diz assim, que Ele dá o grande livramento. De quem é essa foto? Toma posse do livramento do Senhor, amada. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem uma irmã aqui que você falou, Senhor, eu preciso fazer a obra do Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda, meu Deus. E o Senhor ouviu quando você falou com Ele. Você falou com o Senhor, Senhor, eu preciso fazer a obra. Onde está essa irmã? Senhor, eu te chamo uma, eu te chamo duas. O Senhor te ajuda nessa noite. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vejo uma aliança. E o Senhor diz assim, fala para minha filha que eu renovo a aliança com ela nesta noite. Aleluia, a aliança está sendo renovada. Toma posse, minha irmã. A irmã Lu. Toma posse. A aliança está sendo renovada nessa noite. As palmas louvam o Senhor. Glorifica, 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 glorifica. Glória o Senhor dá o grande livramento para essa pessoa, essa mulher. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Leva o livramento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica. O Senhor ainda está falando. O Senhor visita uma pessoa na live e o Senhor diz que está arrancando do corpo dessa pessoa uma enfermidade. Receba a bênção do Senhor. Você que está na live, eu vi essa pessoa enferma e o Senhor arranca essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, as palmas louvam ao Senhor, aleluia. O Senhor diz assim que Ele visita um ente querido seu nesta noite. Aleluia. O Senhor diz assim que Ele está entrando com a providência lá. Onde está essa pessoa? Você pediu, Senhor, visita essa pessoa. E o Senhor visitou. Toma posse. E o Senhor diz que está entrando, minha amada. Oh, glória a Deus, com a providência dEle. Aleluia. A providência não vem do homem, mas a providência vem do Senhor Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Eu vejo um irmão e eu vejo o Senhor calçando este irmão com a sandália de fogo. Aleluia. E o Senhor diz assim, vou eu te levar em lugares. E o Senhor diz assim, tu falarás assim, diz o Senhor.
Ah, Jesus, não tema, diz o Senhor, porque Ele é contigo. Toma posse, pastor Diego, toma posse. Chamado de pastor, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor diz que vai descer a unção sobre a cabeça de uma irmã e não vai demorar. Aleluia. Toma posse, irmã Cleusa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o Senhor está tocando o coração de um irmão aqui e dando grande livramento. Toma posse, meu irmão, do livramento do Senhor. O Senhor toca no teu coração nessa noite. Irmãos, não dá mais. As palmas louvam o Senhor, amém? O Senhor manda dizer para a irmã, não preocupa, porque Ele é contigo. Essa irmã daqui do meio, toma posse. Eu vejo uma grande preocupação. E o Senhor manda dizer para ti, descansa o teu coração, porque Ele é contigo. Aleluia. Jesus não dá mais, irmãos. Vamos estar orando. Eu quero dizer para os irmãos, as toalhas estão ungidas. Você que não trouxe, traz a sua toalha. Coloca aqui, irmãos, nós vamos estar ungindo. Essa toalha aqui, irmão, ela vai ser levada. Eu não sei aonde Deus vai mandar você levar essa toalha. Andar com essa toalha. Porque essa toalha aqui, irmão, ela tem unção. E o Senhor derramou unção sobre ela. Antes do Senhor derramar unção, era somente uma toalha. Mas agora é a unção do Senhor. E o Senhor diz que vida será curada através dessa toalha. É para você andar com essa toalha na sua bolsa. Porque o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai fazer grande coisa através dessa toalha. Amém, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor me deu uma visão. E o Senhor falou assim, para a semana que vem, nós começamos um propósito de 7 dias. Chama águas que purificam. É para vocês trazerem a água e colocar sobre a mesa. Aleluias. Porque essa água será levada até os enfermos. Essa água será levada. E o Senhor falou comigo claramente. Águas que purificam. Quem é a água que nos purifica? Jesus Cristo. Glória a Deus. E Ele vai derramar a unção sobre essa água. E aonde você levar essa água, a pessoa vai receber também o teu milagre. Aleluias. Quem tem fé? Quem tem fé? Glória a Deus. Aleluias. Se somente tu tocar na obra do Senhor, Jesus será curado. Aleluias. Quando o Senhor andou na terra, o povo ia até Jesus. O povo caminhava. Onde Jesus estava, o povo estava. E aqueles que tinham fé estavam ali. Aonde vocês têm estado? Aonde você tem colocado os teus pés? Você tem caminhado atrás de Jesus? Ou você tem deixado Jesus de lado? Essa pergunta você não vai responder para mim. Você vai responder para você. Você tem caminhado com o mestre? Ou você tem deixado o mestre de lado? Como diz a missionária Fernanda. Quem você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? É o mestre? Eu não sei porque o Senhor está falando aqui, irmão. O Senhor está requerendo algo de uma irmã aqui. Amém? O Senhor está requerendo algo. Aleluia. Por isso o Senhor está falando nessa noite. Aleluias. Oh, glórias, aleluias. Coloca o Senhor em primeiro lugar e Ele tudo fará. Aleluia. O Senhor tem te contemplado. E o Senhor diz que dos olhos dele ninguém se esconde. Aleluias. Oh, glória. Igual o irmão falou ali. É sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Quem você tem servido? Quem você tem servido? Aonde você tem colocado as tuas petições? Eu não sei porque o Senhor ainda insiste em dizer. Aonde você tem colocado as tuas petições? Você tem colocado na mão do homem ou você tem colocado na mão do mestre? Ande com o mestre. Aleluias. É igual eu falo, irmãos. Às vezes o anjo está pronto para entregar algo para nós. O anjo ele não vira as costas para ninguém. Nós que viramos as costas para ele. Porque o anjo, quando ele se posiciona para entregar algo para alguém, irmãos, ele não vira as costas. Ele se posiciona, e quando ele se posiciona para entregar algo, irmãos, é para você receber. Não é para você virar as costas. E o anjo continua com a bandeja, e o anjo continua ali com a bênção na mão para te entregar. Aí muitas vezes você fala, Senhor, mas está tarde, Senhor, mas não aconteceu nada, porque você virou as costas para o anjo. É forte o que Deus está falando aqui, irmãos. Não vira a costa para o anjo.
O anjo está aí, o anjo está passando, o anjo está na tua casa, o anjo está cuidando da tua família. Aleluia. Onde você vai, o anjo está com você. Aleluia, Jesus. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos consolar. Quando você estiver triste, entre para o seu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor. E o Espírito Santo vai trazer o consolo no teu coração. Aleluia. O Espírito Santo continua falando neste lugar. É muito forte a presença do Senhor aqui, irmãos. É muito forte. É muito forte. Se você pudesse contemplar a glória de Deus. Eu posso contemplar a luz de Deus nesse lugar. Aleluia, nessa noite. Aleluia. E você não vai sair daqui com as mãos vazias, diz o Senhor. Abra as tuas mãos em posição de receber. E receba nessa noite. Eu vejo porta aberta. Aleluia. Toma posse. Fique em posição de receber. Aleluia. Oh, glórias. Fica na posição de receber, porque o Senhor está entregando a chave de ouro. O Senhor está entregando a bênção. O Senhor está entregando a vitória. Tu saíste da tua casa e falou: Senhor, eu vou naquele lugar. Senhor, fala comigo. É o Senhor falando contigo, filho. Ele conhece o desejo do teu coração. Ele sonda. Assim diz o Senhor. E Ele toca no teu coração nessa noite. E o Senhor diz que tem uma grande obra contigo. Uma linda obra contigo, filha. Uma linda obra. O Senhor diz que tem para fazer na tua vida. Somente posicione com o Senhor. E tu verás o que Ele vai fazer na tua casa. Assim diz o Senhor Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos estar terminando. Não dá mais. Amém? E depois nós vamos estar marcando. A pastora Fátima vai estar com a agenda. Ela já está com a agenda dos pregadores. Amém? Nós vamos estar preparando para o nosso encontro de vasos. Eu acredito que seja junho ou julho. Vai ser um maravilhoso encontro de vasos. Amém? E os irmãos, traz a água, irmão. Traz a água. Traz. Amém? Toma posse. Porque agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Receba a bênção do Senhor e vá em paz. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.